Oi, oi, oi. Tô aqui colocando silencioso aqui, né? Pra não ter problema. Boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião Sextou, rapaz. Olha só. Então, hoje o programa Opinião vai bater um papo aqui com o Izan Rezende. Hoje é dia 14 de junho de 2024. Izan Rezende está aqui. Ele é engenheiro agrônomo, é advogado e é presidente do Instituto do Agronegócio. Tem muitos assuntos para abordar aqui com o Izan Rezende, que na verdade, é conhecido como irmão do Izandi Rezende. O doutor Izandi vem sempre aqui, o nosso sócio antigo, também advogado, né? Que a gente dá melhor qualidade. E o irmão dele não é diferente, porque ele fala muito bem do irmão, então se é amigo dele, e é irmão, né? Então é nosso irmão também. Está aqui pela primeira vez, doutor Izan Rezende. Certo. Vamos conversar sobre vários assuntos aí, ligados direta ou indiretamente ao agro. Tem muitos assuntos, vale a pena conferir no programa Opinião. Tem uma gripe tentando, me rondando aqui, Lorenberg, querendo, já está irritando aqui a minha garganta. Eu vou lá, tomo uns remédios, chega para lá nela, ela vem de novo, ar-condicionado, poeira, mas não sei o quê. Eu estou tentando relotar aqui, fim de semana chegou, vou ficar de molho para ver se a gente não tem nenhum tipo de consequência dessas coisas, dessas mudanças aí de clima, de temperatura, enfim. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Esse clima quente, seco, provoca exatamente isso. E aí tem água gelada. E estou bebendo água gelada aqui, né, Gersinho? O Gersinho, em vez de me ajudar, o Gersinho traz aqui, ele foi lá, pegou, pôs gelo aqui ainda. E falou assim, esse Paulo é meu amigo, vou colocar um gelo aí para ele. Não é? Que nem diz o Lorenberg, e como diz o Roberto França, o clima está nublado, não é? O grande Roberto, flamenguista, flamenguista que nem eu, né? Grande Roberto França, que eu admiro muito, viu? É isso. Você que está acompanhando a gente aqui pelo canal 22, não é? Obrigado pelo carinho da companhia, ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Deu vontade de tossir agora, mas eu não vou tossir, eu vou cumprimentar antes de tossir o Izan Rezende. Obrigado por aceitar nosso convite aqui, viu? O doutor Izan tem muito assunto para falar aqui, eu estava conversando com ele ainda hoje. Tossi, tá vendo? E eu gostaria que o senhor falasse primeiro, para quem está nos assistindo, sobre o senhor. Eu tenho aqui seu currículo, né? Além de engenheiro agrônomo, de advogado, aliás, o Instituto do Agronegócio. Eu queria que o senhor falasse a respeito o que compreende, qual a sua missão, como é que está esse instituto instalado hoje. Boa noite. Paulo Coelho, muito obrigado pela oportunidade, professor Lorenberg, né, de estar aqui num programa que tem uma repercussão enorme, com um nível muito elevado, e é uma satisfação estar aqui com vocês para discutir uma pauta, assunto voltado para o agronegócio brasileiro. Eu tenho por formação a advocacia e a engenharia agronômica. Né? No decorrer do tempo, nós nos especializamos em direito agrário, do agronegócio, e nos especializamos também na gestão de entidades sem fins lucrativos. Né? Passamos aí um período muito longo da nossa vida dentro do setor produtivo, de pecuária, e posteriormente na agricultura, né, no estado de Mato Grosso. O Instituto do Agronegócio ele nasceu em 2000. Nós exercemos uma atividade junto à Associação de Bancos, com uma coordenação de gestão junto à agricultura familiar e o agronegócio. E como a Associação de Banco, a ASBAN, que tem a sede em Goiânia,
Centro-Oeste Tocantins, não tinha a oportunidade de desenvolver algumas atividades voltadas diretamente para o agronegócio, com tecnologia, com capacitação, com formação de fundos. Na época era o Fundo de Investimento Imobiliário, o fundo depois do FIAGRO veio posteriormente, que é a cadeia industrializada do agronegócio. Então nós criamos em 2000. E o objetivo dele é justamente tratar assuntos, pautas do agronegócio, de toda a cadeia produtiva do agronegócio, para que a sociedade possa entender o que significa a cadeia do agronegócio, na onde ela se encontra ativa ou passivamente, e qual é a importância desse setor, que representa 1/3 do PIB brasileiro. Esse foi a base principal da instituição e de todos os projetos. Nós temos o projeto Pensar Agro, que é uma... Pensar Agro? Pensar Agro. Hoje é uma plataforma que está associada a mais de 300 plataformas. Nós entramos no canal Pensar Agro, só falamos do agronegócio, com notícias, produzida por especialistas, jornalistas especialistas, que consegue traduzir a linguagem técnica para uma linguagem simples, onde o seu José, a Dona Maria, possa entender aquela notícia que se passa dentro de fatos do agronegócio. Todas essas plataformas nós estamos agregados e em 9 estados. Esse é um projeto. Outro projeto é a revista Pensar Agro do Campo à Cidade, que nós acabamos de fechar um termo de cooperação técnica com Portugal e Espanha, e vai passar também a ter uma repercussão em inglês e espanhol, e nós vamos para os países ibero-americanos. Então, essa está uma estruturação dentro desse processo. O outro projeto são as entrevistas que nós fazemos com as pessoas ligadas do agronegócio, que é o podcast, e hoje está a nível nacional também, numa produção de uma emissora que está no âmbito nacional, produzindo esses trabalhos, e a gente está contribuindo para chegar até a sociedade e dar as informações desse setor. A sede é aqui em Cuiabá, a sede do Instituto? A sede é. Ótimo. Eu vou, antes de passar para o meu caríssimo amigo Lorenberg Alves, eu vou perguntar o seguinte: para o Instituto do Agronegócio, o que o governo federal, sobre Luiz Inácio Lula da Silva, está tentando, eu falo está tentando no gerúndio, porque ele tentou uma vez, parece que já deu uma recuada, mas já disse que vai tentar de novo o tal do leilão do arroz. Considerando tudo que tem de informação, eu disse ontem que eu tenho informação oficial de que há uma colheita já de mais de 85% da produção gaúcha, já está reservada, silada, né, está nos silos. E mesmo assim, eu com base nessa informação oficial, tendo isso aí, talvez, pelo que alegam muitos, inclusive, grande parte da bancada da agropecuária lá no Congresso, seria desnecessário, e tanto foi que teve uns problemas aí, depois eu quero abordar também aqui no programa de hoje, que culminaram com essa primeira crise que fez o governo cancelar o primeiro leilão, mas já disse, Fávaro, ministro mato-grossense, disse que o governo vai, daqui a 10 dias, colocar de novo um novo leilão. Mas eu queria que o senhor falasse em nome do glorioso Instituto do Agronegócio, qual que é a sua opinião, a opinião do Instituto sobre essas tentativas do governo? O governo, ele se propõe a tomar alguma atitude para resolver um problema que não existe. Ali, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquelas inundações, até as condições de relevo, a topografia da região, a entrada imobiliária para dentro do Guaíba, né? Em 1932,
Então, tudo isso proporcionou um desastre já pré-anunciado, que aconteceu em 41, aconteceu em 67, que aconteceu o ano passado, setembro do ano passado. Então, assim, vem a corrente marítima, chega nas cordilheiras, desce pelo Pantanal, para no Pampa, tem um vento oposto do mar e tem um bolsão quente no centro do Brasil. Acumula, tem uma pluviometria ali acima da média. Pois bem, quando isso veio a correr, já estava 74,5% da colheita do arroz. E o Rio Grande do Sul hoje representa uma faixa de 79%, 80% da produção de arroz no Brasil, que chega aí a 11,5 milhões de toneladas, junto com outros estados no total. Nessa safra, foi pontuada pela Federação dos Produtores de Arroz que já estavam colhidos, que não haveria necessidade, já estavam armazenados, não haveria necessidade nenhuma de ter uma ação emergencial para abastecer o mercado interno do arroz. Bom, vem depois o IBGE e lança um novo dado estatístico dizendo que a safra de arroz, da produção de arroz da safra 2023-2024 é superior em 2,0 da safra anterior. Vem a Confederação Nacional da Agricultura e se posiciona também no mesmo sentido. Pois bem, houve uma insistência por parte do governo de tratar essa pauta como urgência e colocou 4 milhões à disposição de um valor extra para ser comprado com urgência, tirando até dentro dessa medida provisória as seguranças que são necessárias para a alimentação, que é a segurança alimentar, para a população. Então abriu, quer dizer, você pode comprar qualquer tipo, de qualquer lugar, que não vai ter fiscalização, é tratado como matéria de urgência. Bom, o problema não reside no fato de uma decisão política de comprar ou não comprar, mas ela reside quando você busca o estoque da Conab e você vai deparar que lá no estoque dela, desde janeiro de 2023, não tem um grão sequer armazenado. E ela está nas 26 unidades e o Distrito Federal desse país, com 64 armazéns e mais armazéns ainda contratados de terceiros para fazer a função única dela, que é o objetivo: trazer a segurança alimentar e abastecimento de alimento básico para a sociedade brasileira. Esse é o principal motivo dessa urgência urgentíssima. Então, eles atropelaram todas as estatísticas, todas as referências, todos os dados, em função de não ter no seu estoque o que deveria ter, descumprindo a missão que é obrigatoriamente da Conab. O abastecimento interno. O abastecimento interno. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria em tê-lo aqui no nosso bate-papo. Ajuda muito o nosso amigo telespectador. Eu, em particular, fico muito alegre em revê-lo. De igual forma, professor. Presidente, eu vou sair um pouquinho fora, mas não totalmente, porque recentemente o senhor lançou um livro, Poder Público e o Agronegócio. Eu farei 3 perguntas, até porque esse livro, para o amigo telespectador entender, esse livro fala exatamente sobre, ou essencialmente, sobre o aumento da área plantada e o aumento da produção do agronegócio. Perfeito. Eu farei 3 perguntas, presidente, e permita-me fazer 2 primeiras, e depois que o senhor me responder as 2 primeiras, eu farei uma terceira.
Tá? Perfeito. A primeira pergunta, até para ajudar o amigo telespectador, qual é a ligação do instituto que o senhor preside com o agronegócio? Para ficar mais claro ainda para o amigo telespectador entender, a ligação da existência do instituto com o agronegócio. Do ponto de vista administrativo? Todo, geral. Qual é a ligação, qual é o vínculo que existe do instituto com o agronegócio? E a segunda questão, o título do seu livro é Poder Público e o Agronegócio. Qual é a relação que existe entre o poder público e o avanço do agronegócio? A primeira coisa é o Instituto e todos os profissionais que trabalham dentro desses projetos, eles têm um equilíbrio e principalmente ideológico. Nós não defendemos qualquer ideologia porque ela fica apartada de qualquer ser humano pensar e raciocinar e trazer os fatos à razão, ou mais próximo da verdade. Então, dentro desse parâmetro é que nós desenvolvemos as nossas atividades, os projetos do Instituto do Agronegócio. Que não tem nenhum vínculo com o agronegócio? Não, o vínculo do Instituto, não. Agora, tem profissionais lá que nunca pisou numa terra arada, nunca montou. Se você der um cavalo para ele, ele não sabe se ele monta pelo rabo, pela orelha, ele não sabe para onde montar, mas está lá dentro do projeto. Agora, pessoalmente, eu nasci no campo. Eu sou pecuarista e produtor rural. Então, particularmente, eu tenho essa raiz que acho que todos vocês têm, não com os avós, mas com os bisavós, tataravós, porque a nossa geração conseguimos um pouco distanciar disso, dessa realidade, né? Então, eu chego até a concluir o seguinte, que muitos que não têm hoje, ele está tão distante, que eu sempre posiciono o seguinte, a cidade só existe por causa do agronegócio. Porque se não fosse o agronegócio, ninguém estaria no ar-condicionado, pegando o seu carro, indo para o supermercado. Ele estaria igual os nossos antecedentes estavam em 1942. Nesse horáriozinho, estava todo mundo já dormindo. Mas quando deu às 4 horas da tarde, ele já estava com a enxadinha nas costas, saindo da roça, porque ele jogou uma terrinha no pé da mandioca, ou capinou uma rocinha de milho ou de feijão, porque era a produção de subsistência. Então, o afastamento, ela vem pela vocação de permanecer na terra. E nós não podemos tratar assuntos que são por segmentos, ou industrial, ou agroindústria, ou produção de matérias de alimento, ou matérias primárias de commodities, com o coração, a alma, a razão cheia de ideologia. Então, dessa forma, é que nós conduzimos os projetos. Vamos para o livro. O livro se trata do poder público e o agronegócio brasileiro. Nós nos remetemos desde o Tratado de Tordesilhas, logo no início do livro, e iniciamos a descrever a migração dos bandeirantes, das guerras que saíram ali no Acre, das conquistas, das brigas que tiveram ali em Mamoré, junto com a Bolívia, junto com Chile, Peru, em função da colonização. Veio os portugueses nesse tratado e criaram o Tratado de Tordesilhas. Cortaram o globo, desse lado aqui, espanhóis, vocês tomam conta. Desse lado, nós tomamos conta. E justamente nessa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas é que deixou o Rio Grande do Sul fora, deixou o Acre fora e cortou o globo dentro desse sentido. O que acontece? Todo o processo de colonização nossa veio com biopirataria, a partir do momento em que o pau-brasil era exportado, por trocar
com um espelho, uma roupinha, um pentezinho, né? E veio o período de império. No período de império nós tivemos uma ocupação no litoral. E só depois de muito tempo que iniciou a ter uma entrada para dentro do Cerrado brasileiro, para dentro da Amazônia, com desbravamentos que foram os bandeirantes e outros que vieram conhecer a região. Então, dentro desse processo, quando chega na época da República, para ocupação e segurança nacional, o governo lança uma proposta de ocupar para preservar. Isso foi na época de 1932, 37, aonde houve uma motivação, um fomento de pegar o pessoal de Goiás, o pessoal da Bahia, do Nordeste, do Sul do país e jogar eles para dentro dessa fronteira que hoje é conhecida como região amazônica. Passou o Cerrado e entrou no paralelo 16 e subiu. Criou a Transamazônica. Eu vou pedir para o senhor concluir, ainda assim, nos próximos 40 segundos, um minuto, para eu intervalo comercial, porque senão eu vou apanhar daqui a pouco aqui. Perfeito. E a Caroline está brava hoje, não sei porquê, rapaz. Eu vou resumir o seguinte, professor. O livro traz essas duas junções que o governo pegou e pôs todo mundo para dentro do Cerrado e para dentro do bioma Amazonas para ocupar. E só recebia o título se tivesse aberto, se tivesse explorando. Passado 25 anos, esses produtores que arriscaram a sua vida numa loninha, vendo seu filho morrer de dengue, de malária, sua família, ou aqueles que prosperaram e permaneceram, hoje eles são produtores. Mas você sabe como que o governo trata eles? Como bandido. A atividade já é de risco, ambientalmente criminosa. Então, como que nós podemos entender um país e a segurança não é só brasileira, não, de instituições, de pessoas, de vida, de família, mas dos investidores fora. Quando eles deparam com essa realidade, de governo a governo, tratando assuntos que deveria ser planejamento estratégico de 20, 50 anos, tratando como se aquilo fosse dentro da casa dele, dentro da cozinha dele. Beleza. Você viu que ele fez todo um contexto histórico aí para justificar seus argumentos. A gente vai para o intervalo. Esse bate-papo vai continuar após o intervalo comercial. É coisa breve, um instante só. Eu estou olhando aqui o nosso Gazeta Digital. Nós estamos entrevistando essa noite aqui o glorioso, ele está aqui na condição de presidente do Instituto do Agronegócio, mas ele é advogado, engenheiro agrônomo, está aqui falando conosco nessa noite, já deu uma aula no primeiro bloco aqui, com contextos históricos realmente, mas não respondeu tudo não, porque o Lorenberg ainda vai, quer ver, eu conheço bem ele vai continuar. O Isan Rezende que está aqui. Antes de seguirmos com o programa, aliás, antes de seguirmos com o bate-papo, vamos para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O diretor do Departamento de Crédito e Informação do MAPA e também servidor de carreira da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Wilson Vaz de Araújo, assume o cargo de secretário de Política Agrícola nos próximos dias. A nomeação é provisória, até que se apresente aí um nome definitivo. Ele preenche a cadeira deixada pelo ex-ministro mesmo, né? Nery Geller, foi também ministro do governo Lula. Ele foi ministro do governo Dilma, agora estava como secretário aí na pasta comandada pelo
pelo Favro. Ele foi exonerado no dia 11 de junho, após suspeitas de irregularidades no leilão para a compra de 263 mil toneladas de arroz importado. O servidor já substituiu Neri no mesmo cargo em 2018, quando este saiu para disputar a vaga de deputado federal. Outra notícia também aí do Gazeta Digital. O vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, do Republicanos, afirmou que está preparado para disputar as eleições de 2026 como candidato à sucessão do governador Mauro Mendes, do União Brasil, que já declarou seu apoio a ele. Ao ser questionado se vestirá a, aspas, camisa 10 para a disputa ao Paiaguás, em referência ao número da sigla, Pivetta brincou que não joga mais futebol, mas que está preparado para a briga pelo governo do Estado. Ele disse, abre aspas, eu não jogo mais futebol, tenho os meus 2 joelhos estourados, mas eu estou preparado para participar das eleições de 2026. O grupo precisa se pronunciar. Estamos construindo e há grandes possibilidades de eu participar da eleição, fecha aspas, disse Pivetta, durante o encontro estadual da sigla nesta quinta, dia 13, em Cuiabá. O vice-governador também comentou sobre as recentes declarações de Mendes de que ele é o seu candidato, ele, no caso, Pivetta, é o candidato do Mauro para 2026. Segundo ele, é uma motivação muito grande e que também possui aí uma trajetória de vida pública grande e conhecida. Abre aspas, a minha folha de serviços é conhecida e, no tempo certo, falaremos disso. Sempre é bom sermos lembrados. É o que a gente leva do setor público da política, a sensação de dever cumprido e reconhecimento, pontua o Otaviano Pivetta. Tem mais uma, não tem? Eu acho que eu misturei aqui tudo. Ah, já foram as duas? Já foram as duas aqui. Eu estou mais perdido do que surdo em bingo. Já viu surdo em bingo, Lorenberg? O surdo fica doido assim, qual o número que deu aí, qual que não... Então, que nem surdo. Cheio de piadinha hoje. É sexta-feira, contando essas piadinhas sem graça aqui no programa Opinião. Essas e outras notícias você confere aí no www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, o Pivetta está seguindo aí uma receita antiga, né? O Silval fez isso, deu certo. Antiga assim, que eu lembro, o Silval que fez também, né? E deu certo para ele, né? No caso, conseguiu a eleição, depois conseguiu se reeleger. O Pivetta parece que agora incorporou, se não vestiu a camisa 10, mas já incorporou o personagem, ou seja, já está trabalhando e firme com isso. Como é que você vê essa estratégia aí, esse trabalho e principalmente a declaração de apoio do Mauro Mendes? É algo que se pode confiar, ou seja, imutável? Paulo e amigo telespectador, veja, o Pivetta, o vice-governador Pivetta, chefiou a prefeitura de Lucas do Rio Verde por 3 mandatos. A partir de 2008, ele passou a fazer parte, a compor o grupo político do governador Mauro Mendes. Tanto é verdade que em 2010, quando Mauro Mendes sai candidato pela primeira vez ao governo do estado de Mato Grosso, quem era o vice na chapa do Mauro Mendes? Otaviano Pivetta. O Mauro Mendes pelo PSB e o Otaviano Pivetta pelo PDT. A chapa foi derrotada, mas em 2018, a mesma chapa, só que em partidos diferentes. O Mauro Mendes veio pelo DEM
e o Otaviano Pivetta pelo PDT. Durante o governo é que ele mudou do PDT para os republicanos. Mas a mesma chapa no primeiro mandato e também no segundo mandato. Isso significa dizer, amigos, por que eu fiz esse percurso todo? Para mostrar para o amigo telespectador, dizendo que o mesmo grupo que está à frente do governo do estado de Mato Grosso, e não é salutar, não é bom que o governador Mauro Mendes não deu apoio para o vice e pode ser governador em 2026 para a disputa à reeleição, porque os dois estão juntos há muito tempo. E o Otaviano Pivetta tem uma característica muito interessante, muito boa, que nós já vimos na presidência da República. Se o amigo telespectador está acompanhando o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha um vice também do mesmo critério, no mesmo perfil. Aquele vice que não fala, que não reclama, mas é um parceiro na administração. O Lula também, no primeiro e no segundo mandato, também teve um vice no mesmo perfil. Diferentemente do governo Pedro Tax, aqui em Cuiabá, ou em Mato Grosso, melhor dizendo, que o vice, em um determinado momento, passou a reclamar e aí deu a amostra de uma divisão dentro do governo. Não acontece a mesma coisa com o Otaviano Pivetta agora. É porque a gente está ficando velho, a gente vai esquecendo das coisas. Lá do Fernando Henrique foi o Marco Maciel. Marco Maciel. E o Zé Alencar no Lula. No Lula. É. Dois vices. Entrava mudo e saía calado. Para fora, publicamente. Não, para negócio de entrevistinha, negócio de ficar ciscando, apagando fogo com gasolina, não faziam isso, não. Não, só interno. E no Pedro, quem que era mesmo o vice? Era o... Fávaro. E era o Fávaro, inclusive comandando a Secretaria de Meio Ambiente, não lembro? Isso. Tempo lá. Deu uns conversa lá depois, aí não deu muita polêmica, porque aí logo... E aí acabou no que deu no que deu, né? E o Otaviano Pivetta é um grande vice-governador, amigo. Você pode até não concordar com ele, mas não pode discordar que é um grande vice-governador. Aquela pessoa que mais ajuda o governo do que atrapalha. Eu queria morar, sem fazer juízo de valor assim, eu queria morar num estado que fosse cuidado. Fala comigo aí no ponto aí, alguém está ali. Obrigado. Eles abrem o microfone aqui, o ponto aqui, eu fico perdido aqui. Eu queria morar num estado que fosse cuidado do jeito que Otaviano cuidou da cidade, do município de Lucas do Rio Verde. Que ali era uma maravilha, tudo. Serviço público lá era uma escola, hospital, as ruas limpinhas, bem iluminadas, trânsito bem sinalizado. Era uma maravilha. Então eu queria que isso fosse transportado para um estado. Não estou falando que... Eu estou só dizendo que eu testemunhei, porque eu tive lá, já naquela época que o Otaviano era prefeito lá. E é um cara sério, né? O Opinião volta aqui. Vamos seguir com a nossa entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o glorioso presidente do Instituto Agronegócio, o IA, né? IA, Instituto o Agronegócio, o Izan Rezende. Lorenberg ficou meio que na bronca e ficou bravo aqui no intervalo. Poxa, eu pergunto 3 perguntas e o cara não responde. Pois não, Lorenberg, tem alguma coisa que ele não respondeu, ele responde agora. Presidente, aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento, faço a terceira pergunta, na verdade mais 2, mas a primeira muito mais rápida. Qual foi o ano da publicação do livro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual a importância? O livro fala do aumento da área plantada e o aumento da produção do agronegócio. Qual é o papel da Embrapa para essa produção e para essa ampliação da produção? E qual é o papel, quais são os papéis das universidades públicas no aumento da produção e no aumento da área plantada? O livro foi lançado no ano passado
E nós deixamos aí um capítulo muito interessante que seria dos profissionais que atuaram nesse período, os desbravadores e os colonizadores também. Ele não ficou por completo e nós estamos refazendo, vamos fazer o relançamento. O país, ele produz em 7% de todo o território brasileiro. Há uma restrição muito grande para não abertura de novas áreas. A Embrapa já teve o seu papel e tem um papel de relevância, porque na década de 60, 70, quando esses profissionais foram mandados para fora e voltaram e desenvolveram tecnologia, ciência, desenvolveram a reprodução de técnicas agrícolas com novas sementes, introdução de novas sementes. Você sabe o que é pegar um cultivar de soja que dá, a origem dele é um clima frio, de geada, e transformar para 40 graus do Cerrado brasileiro? É essa a tecnologia implantada e introduzida pela Embrapa, que trouxe aí também a correção de solo, que foi considerado como o maior descoberta de valores na área da produção agrícola. A Embrapa continua com seu papel e com outras instituições também produzindo ciência e tecnologia com introdução de sementes de base. Isso fez com que hoje se questiona o país de uma sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela verticalizou. A produção, quando um americano chega aqui que tem uma safra por causa das geadas deles ou problemas climáticos, ele chega aqui, ele não entende porque um proprietário tem 50 colheitadeiras, tem 70 tratores, num CNPJ só. E vem ver. E todas as tecnologias da Alemanha, da americana, de fora de todas essas empresas, ela é colocada aqui em Sorriso, Sinop, porque nós temos essa pujança de alta produtividade e com qualidade. Então, a ciência e a tecnologia com o ATI, que é a precisão do plantio, ela tem proporcionado a você produzir com um resultado mais eficiente na área de produção com menos custo. Porque o custo Brasil na área de produção é maior do que da Argentina e maior do que os Estados Unidos, que são os nossos concorrentes em commodities direto. Então, o produtor hoje, ele não tem interesse, tem consciência de que ele não vai desmatar, ele não vai abrir e não vai utilizar produtos ou desenvolver alguma prática que não seja legal, porque ele trata aquilo como a casa dele. Ele quer ela organizada, ela quer ela produtiva e ele cuida. Então, nesse processo de verticalização, foi introduzida a safra, posteriormente foi introduzida a safrinha e hoje nós temos aí a irrigação. Então, dentro desse processo, nós temos a possibilidade de ter 3 safras durante um período de safra. 3 produção num período de safra. E isso é verticalizar. Agora, o que tem que se questionar daqui para frente é consolidar dentro de ciência. Nós não podemos utilizar ideologia para impedir uma ferrovia por causa de 20 metros à margem de uma rodovia, porque está passando uma reserva indígena. Aí nós quebramos todo o discurso de carbono, de sustentabilidade e de outros discursos que são feitos. Então, esse processo, ela está agregado à agroindústria. É um processo que ela tem que caminhar junto. Hoje, Mato Grosso, na época de Dante, os governos passados, era um sufoco. Todos os municípios eram no motor a diesel.
chegava às 10 horas e encerrava, não tinha mais energia. Hoje não, hoje nós temos a abundância de energia, apesar dela ser cara. Mas tem as usinas fotovoltaicas, que são as placas solares. Tem outros mecanismos que estão sendo estabelecidos como técnicas de produção energética. Então, hoje o estado de Mato Grosso, o Brasil em geral, tem potencial para a agroindústria. Nós não podemos mais iniciar a pensar apenas em vender os grãos, as matérias-primas. Nós temos que entrar no processo de industrialização. Já faz hora que a gente precisa disso aí, né? Até para já garantir, inclusive com esse negócio da industrialização, concomitantemente também trabalhar a qualificação, porque nós estamos com um apagão hoje, estamos vivendo um apagão da mão de obra qualificada, acredita um negócio desse? Um estado pujante como este, que não para de crescer e que ainda pode crescer mais com a agroindústria, inclusive, com a agroindustrialização, mas simultaneamente, concomitantemente, trabalhar essa qualificação aí, porque o povo está trazendo gente de fora, e quando tem gente lá fora querendo vir trabalhar aqui, né, com essa indústria nossa aqui. Eu vou para o intervalo comercial, eu quero antes mandar aqui Boca, por favor, no próximo bloco, eu queria que você preparasse aquela arte aí das entrevistas da semana que vem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, porque vamos falar sobre eleições 2024. Semana que vem a gente abre aí um bloco de uma rodada de entrevistas com os candidatos, os pré-candidatos a prefeito de Cuiabá, depois vem Várzea Grande, não é? Eu quero, antes do intervalo comercial, mandar um beijo para a Denise, que está acompanhando o programa aí, né, no bairro Dom Aquino. Um abraço para o Janderson do Alvorada, aqui pertinho. A Selma está assistindo lá no Vila Bela Vista, na verdade. A Carol Silva, uma amiga, minha amiguinha nova, que eu encontrei e pediu para mandar um beijo para ela. Um beijo, viu, Carol Silva, é lá do CPA 4. Obrigado pelo carinho da companhia também, viu? A gente vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Então tá, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Né? Eu falei no bloco anterior, rapaz, nós aqui do programa Opinião, nós estaremos a partir de segunda-feira abrindo uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Tem uma arte aqui, ó, que está a programação direitinho para você acompanhar aí conosco. Nós vamos começar com o Abílio. O Abílio Brunini, ele vai estar com a gente aqui já na próxima segunda-feira, vai ser o primeiro desta rodada de entrevistas que nós faremos com os pré-candidatos. Pré-candidatos, tá? Que fique bem claro isso. No dia 17, então, o Abílio, dia 19, veja que no dia 18 não teremos, portanto, entrevista com os pré-candidatos, com algum pré-candidato, no caso, né? E sim, já na quarta-feira, dia 19 de junho, o Carlos Avalone, do PSDB, o Abílio do PL, o Avalone do PSDB. No dia 20, o Victório Gale, do Democracia Cristã. Falhou aqui, quase que não sai. Democracia Cristã, o Vitório Gale. E também teremos dia 21 o Reginaldo Teixeira, do Novo, e no dia 24 de junho o Eduardo Botelho, do União Brasil, fechando no dia 25 de junho com o petista Lúdio Cabral. São os nomes confirmados, todos foram convidados, todos foram e toparam, né, pelo que a gente está vendo aqui. E vamos, na sequência, vamos fazer aí, na semana seguinte, provavelmente, né, a data está em aberto ainda, mas faremos também entrevista com os candidatos, os pré-candidatos a prefeito de Várzea Grande, também para ouvi-los falar sobre várias coisas, inclusive sobre o eterno problema da água, na verdade, da falta d'água lá em Várzea Grande. Ó, que entra governo, sai governo,
entra prefeito, sai prefeito. O seu Fiote já era daquele tempo lá, já falava de água. O seu Fiote nem está aqui mais. Aí entraram os filhos dele. Então a gente está acompanhando tudo isso aqui no programa Opinião, vai te ajudar a ficar ter uma clareza maior sobre os nomes que vão administrar os nossos rumos aí, Cuiabá e Várzea Grande. Ok? Nós estamos entrevistando aqui nesta noite o glorioso, o Izan Rezende. Doutor Izan, eu queria que o senhor dissesse sobre... Eu falei agora há pouco aí dessa questão da mão de obra qualificada e um estado como esse, punjante, não é? Não só na agroindústria, mas em todos os setores, hoje a gente está tendo um apagão. Eu queria que o senhor falasse aqui, ainda sobre a questão do arroz. O estado de Mato Grosso não é um grande produtor de arroz. Acho que é Santa Catarina, Goiás, o primeiro é Rio Grande do Sul, depois vem o que? Vem Santa Catarina, Tocantins. E depois vem Goiás, Maranhão. Eu gostaria que voltar a falar aqui da sustentação técnica do governo, do governo central, do governo Lula, para essa contratação. O que há de um novo leilão? O que há na sua avaliação, na avaliação do Instituto do Agronegócio, o que há de errado que inviabiliza isso? Fora isso que a gente já colocou aqui, que já existe um estoque alegado lá nos silos, não é, do Rio Grande do Sul, mais de 80% da colheita já concretizada, já concluída. Como que sustentação técnica, se vê alguma coisa de plausível nesses argumentos que o Fávaro hoje mesmo já defendeu, que logo vão estar de volta com o leilão? Não tem base técnica nenhuma para isso. Hoje nós temos uma produção 2% a mais do que a produção anterior. Você falou isso, né? Tá então, maior, inclusive, do que o normal, né? Então, assim, vamos supor que o governo dispare um novo processo edital aí para importação de arroz. Vai chegar quando? Todo mundo faz uma previsão, se tiver uma eficiência dentro desse processo, de setembro a dezembro. Bom, isso é uma ação urgente? Você pegar hoje dentro de um orçamento que vai ser lançado agora, o Safra aí de financiamento. Plano Safra. 7 milhões. E por que não reverte isso para a estrutura ou para facilitar um processo de distribuição? Por que não zero o imposto? Por que não zero o imposto, por exemplo? E o subsídio que está ofertando para isso? Para colocar R$ 5,00 a R$ 4,80. Então, são parâmetros ou são medidas que é feito, vamos simplificar aqui para não trazer um contexto diferente, mas é feito em quatro paredes por pessoas que não têm um conhecimento mínimo da realidade. E não houve discussão com o setor? Nunca. Não houve discussão com o setor? Não foi ouvido o produtor, não foi ouvido as federações de produtores de arroz, não ouviram a CNA, não ouviram ninguém. São medidas isoladas de Casa Civil, junto com a Conab, e que põe aí que nem o Ministério do Fávaro, que é da Agricultura, é responsável pela Conab, mas o MAD. Vou passar para o Lorenberg aqui. Antes eu quero dar uma informação, até onde eu vi hoje à tarde, tinha passado o número de 50 assinaturas, porque eles insistem lá no Congresso, na Câmara especialmente, com a tal da CPI do arrozão. Tinha passado de 50 assinaturas, pelo andar da carruagem vai chegar às 71 necessárias para a instalação. E aí junta tudo isso aí. Estão tentando me calar a opinião minha, né? Pela leitura que eu tenho aí. Não é calar, tentar abafar o negócio, parece que arrumaram um cargo lá para o Neri. Isso eu ouvi dizer em comentários, né? Não tenho certeza que arrumaram um cargo para ele lá, não. Estou dizendo que, agora, uma coisa que eu tenho certeza é que ele falou, numa entrevista à Band News, parece, foi da Band News, repercutido aqui, parece que o Mídia News, falou que a tal da ideia do leilão foi da Casa Civil e citou também o Carlos Fávaro como idealizador aí. Ou seja, aquilo não saiu lá da cabeça dele. E ele usou
o termo bode expiatório, que ele teria sido usado como bode expiatório. Isso ele disse, ponto. O resto é interpretação, se vai virar CPI ou não vai virar, não é? Se vão realmente emplacar e insistir com o leilão. O fato é que existe essa movimentação política lá, o ambiente, a menos que surja uma novidade aí no âmbito político. Só para deixar essas informações da questão do que falou Neri, é a informação. E sobre o que vai virar, eu dei minha opinião aí também, eu acho que o negócio está feio lá para o governo federal, governo central. Lorenberg. Presidente, recentemente a ABMAC apresentou um relatório da necessidade e da importância da internet nas áreas rurais. E eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito exatamente dessa preocupação da ABMAC, porque ao apresentar um relatório tem a preocupação da internet nas áreas rurais. E na sua concepção, seria atendido uma internet, não importa se é um grande produtor e um pequeno produtor? Hoje todos os maquinários, seja os tratores, seja a colheitadeira, os próprios equipamentos, implementos, eles estão todos com rastreabilidade e todos conectados, justamente para produção, uma produção eficiente, né? Então, quando o produtor tem isso disponível para ele, ele usa a tecnologia que ele comprou e não consegue usar por falta desse sinal de satélite. Muitos têm feito aí de radiocomunicação, têm tentado ocupar esse espaço que o governo poderia ou privatizar ou passar para a iniciativa privada ou o próprio governo trazer as redes de transmissões ou exigir para que as operadoras também cheguem até lá. Isso é de grande importância, porque uma área que você tem um custo de produção sem o ele é 30% a 40% a mais. Então, quando você tem o uso dessa tecnologia, a precisão é tão grande que você consegue fazer a telemetria, que são as pessoas sentadas dentro do escritório coordenando o planejamento da máquina que está no campo. O operador, ele vai simplesmente manter ela dentro do painel que ele recebe ali. Se ele sair um pouquinho fora, ele já conduz para o alinhamento correto. Então, tem o local do início, na onde ele vai fazer a curva, vai entrar novamente, tem uma programação de plantio e de colheita fantástica. E isso é redução de custo, é competitividade na geopolítica mundial. Eu tenho que encerrar o programa aqui agora, mas eu quero que o senhor responda em 1 minuto. Sei lá, hein? Tem uma conversa, rapaz, que não faz muito tempo aí, de que o governo Lula esvaziou todo o estoque aí da Conab e mandou para Cuba os nossos grãos de arroz. Você tem essa informação? Isso pelo Instituto passou por esse tipo de informação? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Sobre essa notícia que surgiu? Nós tivemos conhecimento da notícia logo no início do governo, no primeiro semestre, dessa doação para Cuba. Então, isso justifica o porquê não tem hoje a Conab a capacidade de abastecimento, atender o abastecimento justamente para suprir uma catástrofe ou qualquer fato que venha a ocorrer, ela cumprir a missão dela, que é abastecer a comunidade, a sociedade brasileira, porque essa é a função dela, e segurança alimentar. Perfeito. Isan Rezende, muito obrigado, advogado, engenheiro agrônomo, presidente do Instituto do Agronegócio. Obrigado por ter vindo aqui, tá? Foi muito bom que a gente tenha outros bate-papos agradáveis e bem informativos como este. Obrigado, e esse espaço continua a posto para bem informar. Paulo Coelho, eu que te agradeço. Professor, foi imensa a alegria em revê-lo,
né? Muitos anos que eu não tinha essa oportunidade de te dar um abraço e agradecer aqui pelo espaço Beleza. de estar aqui no teu programa. Grande abraço para o Isandir Rezende, que está assistindo lá, doutor Isandir Rezende, nosso sócio aqui, né? Grande abraço, viu? Saudade do senhor, vou voltar aqui logo para a gente prosear sobre os aposentados de Mato Grosso. Grande Isandir Rezende. Lorenberg, até a segunda. Até segunda-feira. Abílio Júnior Abílio Brunini, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, é o primeiro dessa rodada com os pré-candidatos a prefeito de Cuiabá. O Abílio vai abrir essa pré-rodada na segunda-feira aqui ao vivo às 7h30 da noite. Então, bom fim de semana. Se cuida. Se beber, não dirija. Dentre outras questões mais que exigem cuidados aí, viu? Quero ver você bem, com esse riso largo no rosto aí, feliz da vida. Que o Jesus Cristo, zeloso guardador, cuide bem de você por onde você for. Fica bem, fica com Deus também.